da sua importância estão valorizando essa questão? O Brasil está descobrindo só agora, nos últimos 10, 12 anos, a importância do turismo rural. Esse turismo rural é muito desenvolvido nos países europeus, especialmente nos Estados Unidos, mas também na América Latina, que tem tradição histórica das suas culturas, como o México, a América Central. E nós agora estamos superando 2 obstáculos. O primeiro obstáculo era de que o mundo rural era um mundo desprezado, considerado atrasado, bronco, e por isso ele não era atração para ninguém. E o segundo, que o mundo rural, além do seu lado produtivo, porque na agricultura familiar ele produz, ele pode constituir uma nova fonte de renda que suplementa o trabalho agrícola e, simultaneamente, uma nova chance de encontro entre culturas, isto é, a cultura urbana, a cultura do campo, e nesse encontro se dão trocas, onde ambos, na sua autoestima, crescem, valores que a cultura urbana perdeu, valores ligados à natureza, ao lado contemplativo, às águas, aos solos, aos ruídos. Tudo isso é, de certa maneira, reencontrado, embora retrabalhado hoje com a cultura moderna. E o homem do campo encontra a cultura urbana na sua linguagem mais elaborada, no discurso mais cultural, mais sofisticado. Então, essa troca eu acho que é benéfica. E eu vejo, especialmente em muitos lugares onde a agricultura familiar tem grandes dificuldades econômicas de sobrevivência, com o turismo agrícola e o rural ela consegue um suplemento, seja para continuar como agricultor melhor, ou seja mesmo de lentamente superar isso e elaborar um outro tipo de turismo ligado ao campo, mas que supõe uma preparação pedagógica, uma nova consciência, uma infraestrutura mais adequada para atender em termos turísticos as pessoas que os visitam. Certo. Agora, fugindo um pouco do tema de turismo rural, né, uma pergunta pessoal no caso. A gente sabe que o senhor é um grande defensor dos direitos humanos, né? E no próximo dia, 25 de maio, nós sabemos que comemora-se o Dia Nacional da Adoção. Apesar de a gente saber que a data ainda não merece ser comemorada e sim ser refletida, né? Devido ao grande acúmulo de crianças que se encontram nos abrigos do Brasil. Como o senhor vê essa questão? Olha, a questão da adoção é uma questão complexa, porque ela tem um aspecto jurídico, e o Brasil é muito rigoroso no aspecto jurídico, porque nosso país era uma das áreas onde europeus, norte-americanos, famílias sem filhos, vinham para adotar crianças, sem qualquer seguridade, e dentro do qual havia atitudes criminosas de comércio internacional de vidas humanas e até comércio internacional de órgãos, que é um dos crimes mais nefastos da humanidade. Então é um aspecto jurídico muito severo e não é fácil juridicamente adotar uma criança no Brasil. O segundo aspecto é um aspecto humanitário. Como há milhares e milhares de crianças abandonadas na rua, crianças sem família, e que estão enchendo os asilos e creches e as FEBEMs do Estado, há pessoas que se solidarizam com essas crianças e criam um contexto familiar e as adotam com a legalidade e tudo, e eu acho que é uma atitude que nós devemos alimentar, porque há uma carência enorme de amparo à criança. E o terceiro, eu acho que é uma questão de entidades organizadas, que criam redes nacionais e internacionais de proteção à infância e à criança, e que elas zelam para acompanhar os adotados, e que criam famílias para elas. E isso já está criando no mundo inteiro essa organização, né? E eu acho que no Brasil ela está presente em Curitiba de uma forma mais organizada, mas eu vejo ainda que ela não é uma política do Estado,
e nem as igrejas e grupos mais humanísticos assumem como deveriam assumir, dada a gravidade do abandono das crianças no Brasil. Bem, voltando ao assunto do turismo rural, né? O senhor estava contando a respeito do turismo popular solidário, né? Poderia falar mais um pouco sobre essa sua experiência? O turismo hoje é um dos grandes movimentos mundiais. A humanidade começa a se visitar povos, nações, culturas, paisagens, e é um dos grandes fatores de crescimento econômico e de encontro entre as pessoas humanas na grande família humana. E nós no Brasil, junto com entidades europeias de ajuda a projetos de grupos pobres, de comunidades carentes, de favela, comunidades de base, pequenas cooperativas, seja de construção de casas, seja de produção de artesanato, mil outras formas. Que essas entidades de ajuda não apenas enviam dinheiro, mas que elas organizam visitas, seja da Itália, da Alemanha, da Áustria, que vêm visitar, não o Brasil, vêm visitar comunidades, para caminhar um pouco com elas. Durante um mês, alguns 2 meses, participam dos trabalhos, convivem, moram, comem, dormem nas comunidades e ajudam as comunidades. Então, uma troca muito grande de valores, de língua, de compreensão, e nós chamamos isso uma espécie de diplomacia popular. Isto é, os diplomatas não são os diplomatas do governo, é o povo que visita os outros povos, fazem laços de amizade. E isso tem sido feito também no caminho inverso. Pessoas das comunidades aqui de favela, de quebradouros de coco, gente que jamais imaginaria fazer uma viagem à Europa, são convidados a passar 1 ou 2 meses na Alemanha, na Itália, junto com aquelas comunidades que os visitaram. Assim há uma troca fantástica de valores e lentamente cresce a consciência que nós somos uma família humana e que nós precisamos nos reforçar mutuamente para além das políticas governamentais, econômicas. Quer dizer, nós queremos inaugurar um outro tipo de globalização, que começa lá embaixo, onde as tribos da terra, os povos da terra, se visitam, se acolhem, se hospedam e comem juntos. Sem fronteiras. É uma nova realidade sem fronteiras, porque a casa comum, que é o planeta Terra, não tem fronteiras. Ela é redonda. E nós não temos outra casa para morar, senão essa casa aqui. Para finalizar, então, qual a mensagem, gostaria que o senhor, por gentileza, deixasse uma mensagem aos nossos joinvilenses aqui, no que se refere ao turismo rural? Bom, eu acho que Joinville, ela se destaca no país como uma cidade que combina bem o seu aspecto de indústria, com o seu aspecto cultural, com o seu aspecto ecológico. É uma cidade que tem muitos valores e é conhecida no país. E agora agrega essa dimensão também do turismo rural, que é uma dimensão nova, está se formulando no Brasil ainda, mas eu acho importante que essa cidade tenha hospedado um congresso internacional. Isso seguramente vai animar muitos camponeses. Essa atividade na região vai ser incentivada, reforçada, mas eu gostaria de dizer que não basta a gente só ter a preocupação da sobrevivência familiar, isto é, preocupação econômica, ela é legítima, nós queremos ter renda, lucro com tudo isso, mas junto com isso, não perder uma nova visão da terra, da natureza, de proteção das águas, limpeza do ar, do cuidado de toda a mancha verde de plantas, gramíneas, animais, que o ser humano lentamente vai fazendo um diálogo novo com a natureza, não só explorando a natureza, mas sabendo conviver com ela. E que esse turismo seja uma espécie de escola para o homem urbano, que já se distanciou da natureza, reencontrar a natureza, cuidada. Não uma natureza do passado, que já se perdeu, mas uma natureza que incorporou tecnologias, a luz elétrica, a televisão, a internet, e dentro disso ela guardou a proximidade daquilo que é a natureza, no seu esplendor, na sua beleza, na sua integridade. Então, esses valores estão sendo buscados hoje. É isso que dá ao ser humano o enraizamento na terra, de sentir que nós somos filhos e filhas da terra, e que nós precisamos cuidar disso tudo, porque
senão nós vamos ao encontro de um desastre ecológico, da falta de água potável, da poluição dos ares, da contaminação dos solos. Então, juntos, cidade e campo podem se ajudar a criar relações novas, onde nós podemos viver com menos, mas sendo mais. E cidadãos que vivem, eu diria, uma verdadeira democracia sociocósmica, isto é, uma democracia social, pessoas, mas que incorporam a natureza como novos cidadãos, que têm que ser respeitados, integrados. Isso eu gostaria que fosse levado avante aqui em Joinville, porque é uma cidade que tem uma boa cultura intelectual, tem acumulação de muita coisa, e que fosse agregado mais essa preocupação ecológica, integral, homem e natureza. Valeu, Muito obrigada. O senhor fala ecologia que envolva o ser humano, mas de que maneira se daria esse processo, essa convivência de forma ética, a ecologia e o ser humano, não entende? A relação que até hoje nós tínhamos com a natureza, de onde vem a ecologia, era uma relação só utilitária. Eu pego aquilo que me agrada e destruo, poluo o chão, derrubo matas, tiro as condições para a água se renovar, derrubando as florestas ciliares, impedindo que animais e outros seres se reproduzam. Então era uma relação de agressão. Hoje nós temos que aprender uma relação de colaboração, de sinergia, somar a energia da natureza com a energia humana. Então o desenvolvimento que é feito com a natureza e não contra a natureza. Isso significa então o respeito à natureza, cuidado das plantas, cuidado das águas. Esse cuidado faz com que o ser humano encontre mais benevolência, mais integração com a natureza. Se a sociedade continuar dessa forma poluidora, está caminhando para uma autodestruição? Eu creio que sim, porque nós já passamos, a humanidade toda, passou em 20% a capacidade de agredir a Terra. Isso é, a Terra já passou em 20% na sua capacidade de se renovar, de se regenerar. Então significa que há desmatamento demais, desertificação demais, poluição demais do ar, então há o aquecimento dos climas. E o efeito nós sentimos aqui no sul. Esses 3 tufões, que 2 já aconteceram, um está acontecendo nesses dias, eles se originam da onde? Se originam das águas do Pacífico ao norte da Austrália, que nos últimos anos as águas ficaram mais quentes de 1,5 até 3 graus. Então esse aquecimento das águas produziu ventos que causam tempestades e tufões aqui. A Austrália está a mais de 4, 5 mil quilômetros daqui. Então se mostra que tudo está ligado com tudo, e se nós não cuidarmos de não aquecer demais com os poluentes, a atmosfera, se não cuidarmos das águas e faltar água doce, nós vamos ao encontro do pior, quem sabe uma crise tremendamente grave para a humanidade. O senhor vai falar sobre desenvolvimento sustentável, né? É possível o homem explorar a ecologia de forma a ter lucro dela, sem destruí-la, sem alterá-la de forma drástica? Até hoje, civilizar era desmatar, fazer dinheiro era derrubar a mata. Hoje em dia nós nos damos conta que nós precisamos da natureza para podermos viver, porque se nós não cuidarmos das florestas, nós não vamos ter ar para respirar. Se não cuidarmos das águas, metade da humanidade daqui a pouco vai passar sede e morre de sede. Já 1 bilhão sofre sede. Se nós não cuidarmos dos solos, vamos envenenar os nossos corpos. Então o ser humano se deu conta que ele ultrapassou já os limites da sua agressão, que a agressão prejudica a natureza, diminui os recursos e prejudica aqueles que vêm depois de nós, nossos filhos e filhas, nossos netos, que têm direito a ter uma terra respirável, habitável. Então, nós temos que hoje ter uma ética da responsabilidade, do cuidado, uma ética da cooperação com a natureza para não degradá-la. E isso é o desafio da nova cidadania, que incorpora a natureza como uma relação nova, ao lado da relação com o trabalhador, relação com o indígena, relação com as outras culturas. Você definiria a teologia da libertação como ação para libertar a liberdade cativa, né?
fala sobre os oprimidos, os explorados. Você acredita que o Brasil ainda já completou o processo de libertação da escravidão? Os salários baixos, o desemprego são o cabresto de hoje? Eu acho que o grande desafio é fazer a segunda abolição, que é a abolição da pobreza, da miséria. E isso é o grande desafio dos governos, especialmente Lula se comprometeu a isso, fazer que todos os brasileiros possam comer uma vez, duas, 3 vezes ao dia. Enquanto isso não ocorrer, haverá miséria, fome e falta de liberdade, isto é, liberdade da fome, liberdade da miséria, para poder ser livre para o outro, para o trabalho, para a minha própria vida. Então essas duas dimensões, a liberdade disso, daquilo, a liberdade para isso e para aquilo, é o desafio grande que nós não conseguimos realizar ainda no Brasil, mas que os cidadãos, os governos, a sociedade, as igrejas devem se comprometer para criar condições de vivermos livres. E sem a liberdade não há felicidade. E no livro, é a última, pode ser? Não tem? Ele está fugindo muito do tema do negócio, sabe? Eu estava vendo outras perguntas. Mais uma última, agora eu serei... No livro Tempo de Transcendência, o senhor falou sobre o sagrado e a veneração como limitação do ser humano. A veneração é problemática? O ser humano deixa de fazer algo prático, colocar a mão na massa, seria isso? A veneração em excesso? Não, o ser humano, ele tende a não colocar limites para nada. Ele matar um animal, derrubar uma planta, agredir uma pessoa, invadir um país como o Iraque, cometer crimes contra a humanidade e direitos humanos. Então, quem impõe limites ao ser humano? O limite vem quando ele se dá conta que o outro tem que ser respeitado. Porque eu não quero que se façam a mim aquilo que eu estou fazendo aos outros. Se eu torturo populações, eu não quero ser torturado. Se eu agrido e poluo o ambiente que vivo, não quero que polua o ambiente em que eu moro. Então, quando eu faço esse respeito, imponho limites, eu digo, a realidade, ela de certa forma é sagrada, eu não a criei, eu recebi da natureza, recebi de Deus. Então eu uso dela aquilo que eu preciso para viver, mas não abuso dela de tal forma que ela não possa se regenerar, se recuperar e continuar a evolução e existir, porque tudo que existe merece existir. E nós não podemos cortar aquilo que a natureza durante milhões de anos produziu e quer que continue avante para as outras gerações. Ok, obrigado. Certo, meu irmão? Vamos embora então? O senhor me dá um autógrafo aqui no livro? Esse aqui é, na verdade, para minha mãe, tem? A Vera Lúcia Carvalho, ela é da movimento Rosa Cruz. Ah, tá. O senhor lembra do seminário lá em Rio Negro, quando o senhor estudou lá? Lógico, muito. Tem um professor de latim meu, Elmar Joen, que diz que isso é? Isso é a transcendência, né? Boas lembranças do seminário. Como é que é o nome dele? Ele é Elmar Joen. Ah, grande latinista, muito amigo meu. Professor de latim. Sabe qual era o apelido dele? São Pedro. São Pedro? Ele é enorme, né? Isso, é verdade. Ele me deu aula de latim na PUC. Boas lembranças, então, no seminário de Rio Negro? Ah, muita. Eu estive lá no ano passado. Ah, é? Também agora virou polo turístico, né? É. E aquele ano de silêncio foi muito terrível, né? Foi o ano que eu mais falei, viu? Porque todo mundo vinha falar comigo, já que eu não podia falar em público. Eu falava com o pessoal, né? Hoje é 14. Né? Lembro do Elmar, então, que legal. Muito, encontrei ele um tempo atrás, um grande amigo. Irmão, gente, se encontrar, dê um abraço a ele, viu? Um abraço, valeu, muito obrigado. Fala, meu irmão.